O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, a quem tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem crê. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele e então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para uma pequena meditação. Jesus tem autoridade sobre os demônios. E os demônios sabem reconhecer quem é Jesus. O episódio que nós ouvimos do Evangelho é levado a Jesus um menino que estava possuído por um demônio. Melhor, é levado aos discípulos de Jesus um menino que estava possuído por um demônio. E o texto diz que ele era mudo e surdo, mas que atormentava a vida do menino. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Aqui um parêntese, né? A gente vê por aí na televisão, vira e mexe, vira alguém expulsando demônios, alguém exorcizando. E dizem que estão fazendo em nome de Jesus. No entanto, se nem os discípulos de Jesus, neste texto, conseguiram expulsar os demônios, será que estas cenas de exorcismo que a gente vê na televisão, será que realmente é exorcismo? Será que realmente é ação de Deus por meio dessas pessoas? Não sei. Estou somente indagando. E porque não conseguiram expulsar o demônio, Jesus diz uma frase para os seus discípulos e duas perguntas que eu acho importantes. Essas frases a gente observar também. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Ó geração incrédula.
E dá a entender que os discípulos não conseguiram expulsar, primeiro porque eles não acreditavam na oração que faziam, ou no poder que o próprio Deus tinha dado a eles, e por isso não conseguiram. E aí a pergunta: até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Esta pergunta pode ser dirigida também a nós. E se dirigida a nós, ela é profundamente provocadora. Ela desce, como eu falei outros dias, rasgando dentro da gente. Porque nós também seguimos Jesus, e a nossa fé, será que a nossa fé é profunda em Jesus? Ou por quanto tempo o Senhor terá que nos suportar? Tem uma passagem na vida de Faustina, Santa Faustina, da Divina Misericórdia, que em uma situação de pecado que ela não conseguia vencer, e o Senhor Jesus, numa ocasião, aparece para ela e faz este questionamento: Faustina, até quando eu vou ter que ter paciência com você? Numa alocução interior, né? E a gente fica pensando, se Jesus disse isso para Santa Faustina, imagine o que ele não deva dizer para nós, né? E a mesma coisa o que ele diz para os discípulos, né? Se ele disse isso para os discípulos dele, até quando terei que suportar-vos? A gente fica imaginando o que ele teria que dizer, ou o que ele está dizendo para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Depois, uma última observação. Os discípulos perguntam em off, né? Perguntam em intimidade com Jesus: por que não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu: essa espécie de demônios não se pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A não ser pela oração. Então é preciso que a gente compreenda verdadeiramente esta realidade, né? São João da Cruz nos diz que o demônio teme a alma temente a Deus como ao próprio Deus. Temente no sentido de amar, no sentido de reverência a Deus. Então, é preciso que a gente busque intimidade com Deus, até para que a nossa fé aumente. Para que a nossa fé aumente. É preciso que a gente busque na intimidade com Deus e que a gente peça, né? Se a gente acha que a nossa fé é pequena, e com certeza é pequenina, é preciso que a gente tenha coragem de rezar, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, para que a gente possa fazer as obras que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.